também no 927 da Lei 10.406 de 2002, podendo aí ocorrer uma condenação, né? Uma condenação ou genérica por quantia certa, como se diz lá do artigo 824 da Lei 13.105 de 2015, ou se não específica, né? Pode ser uma obrigação de entregar uma coisa incerta do 806, entregar uma coisa certa do 811, obrigação de fazer do 815, ou de não fazer lá do 822, todos eles da Lei 13.105 de 2015, e na esfera administrativa pode ser aí, conforme prevê o artigo 36 da Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo. E no crime, logicamente, como o Ministério Público é o titular da ação penal, como prevê o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, né? O artigo 129, inciso 1º, aí vai ter que ter os elementos de materialidade e autoria, né? Baseado em indícios lá do artigo 239 do Código de Processo Penal, para que se possa, então, promover aí a denúncia, ou, no caso aí, ação penal privada, como prevê o artigo 29 do Código de Processo Penal. Então, vejam que nós temos aí essas funções, e essa CPI ela tem essa função, e a CPI vai verificar exatamente o que aconteceu, qual foi o procedimento para essa prestação de serviço, já que é indireta, né? Indireta, o que é a prestação de serviço indireta, como prevê o artigo 175 da Constituição Federal, que a administração pública vai contratar aí com uma pessoa jurídica de direito privado, como prevê o artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, né? E assim, o que vai acontecer? Haverá um contrato administrativo a ser assinado, né, como prevê o artigo 54 da Lei 8666 de 93, ou se não, né, por opção da administração pública dentro de cada esfera da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, poderá ser pelo artigo 89 da Lei 14.133 de 2021. Não pode misturar, não. Um é o outro, ou a lei antiga ou é a lei nova. Pelo menos será assim até março de 2023, né? Então, vejo que a lei que regula esse contrato administrativo é a Lei 8.987 de 95, subsidiariamente, ou subsidiada, né, pela CLT, subsidiada por essas leis. A Lei 8.666 de 93 e a Lei 14.133 de 2021 são as duas leis que nós temos aí quanto ao contrato administrativo, sempre precedidos aí pela licitação, como prevê o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, o artigo 27, inciso 20 da Constituição do Estado do Acre, o artigo 12, inciso 21 da Lei Orgânica do município de Rio Branco, só sendo dispensado naqueles casos em que a lei disser, né, pode ser dispensado. Então, vejo que atualmente não. Atualmente nós temos aí o artigo 4º da Lei 13.979 de 2020, que dispensou aí as licitações, né? Então, vejo que na nossa situação normal, todo contrato administrativo ele deve ser assinado aí como um ato de império, ou seja, um ato administrativo de império, sempre precedido por uma licitação, né? O que é o ato administrativo de império? Na verdade, o ato administrativo de império é aquele ato em que a administração pública assina um contrato com uma empresa que presta serviço, uma sociedade, uma pessoa jurídica de direito privado, nos termos do artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, e aí o que acontece? Na verdade, esse contrato ele será para essa empresa prestar serviço para a sociedade e não para a administração pública, né? Por isso, é um ato de império, onde a administração pública ela se mantém aí numa prevalência, né? Não existe uma paridade no contrato, não existe a igualdade no contrato. A administração pública, por causa do interesse que deve prevalecer, que é o interesse público sobre o interesse privado, ela pode, inclusive, alterar, né, cláusulas desse contrato, como se vê no artigo 60, inciso 1º da Lei 8666 de 93, como se vê no artigo 104, também no artigo 124, também no artigo 138 da Lei 14.133 de 2021, onde a administração pública poderá alterar unilateralmente cláusula contratual. O normal não é, né? Quando é um contrato, por exemplo, que a administração pública assina como ato administrativo de gestão, onde a empresa vai prestar serviço para ela, a administração pública, podemos citar como exemplo, por exemplo, a Lei 6.019, né? Como exemplo, por exemplo, ficou ótimo. A Lei 6.019, que é a lei que trata da terceirização,
aonde vão trabalhar para a própria administração pública, né? Então, nós temos aí um contrato de gestão. Em contrato de gestão, existe a paridade. Então, a administração está em pé de igualdade com a pessoa jurídica de direito privado, o que não acontece quando o ato é de império, né? Ato de império. Quando é ato de império, então, não há condições de estabelecer essa paridade, podendo a administração pública, nos casos, por exemplo, do artigo 60 da Lei 8666 de 93, ou do artigo 104 da Lei 14.133 de 2021, alterar unilateralmente, né? Alterar unilateralmente esse contrato. Então, a administração pública, na verdade, ela tem aí essas incumbências, né? E esse ato de império significa exatamente isso, ou seja, onde deve prevalecer o interesse público sobre o interesse privado. Por isso, a possibilidade de alteração unilateralmente das cláusulas de um contrato administrativo por parte da administração pública. Então, é assim que funciona a administração pública. Então, ela tem aí a administração pública objetiva, né? Onde ela tem que exercer o poder de polícia, tem que fomentar as políticas públicas, tem que intervir no domínio econômico e também tem que prestar serviço público de forma direta ou indireta. E quem vai fazer isso são exatamente os agentes administrativos, sejam agentes públicos administrativos, agentes públicos credenciados, agentes públicos delegados, agentes públicos honoríficos, agentes públicos políticos e os agentes públicos militares, não é verdade? Então, temos aí várias espécies de agentes públicos. Então, na verdade, o artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal, ele diz que tanto brasileiros natos quanto naturalizados podem ocupar cargos públicos, né, ou funções públicas ou empregos públicos. O estrangeiro também pode, né? Só que há algumas distinções entre os brasileiros natos e os naturalizados, como prevê o artigo 12 da Constituição Federal, principalmente o artigo 12, parágrafo 3º, onde há vagas que só podem ser ocupadas por declaros de concursos, né, o concurso público, ou se não, como prevê o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, o acesso à acessibilidade poderá ser ou por concurso público de provas ou provas de títulos, ou se não, através dos cargos em comissão, lá os chamados ad nutum, lá do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Então, eles poderão, ambos, tá, tanto o efetivo, que é aquele que presta concurso público, quanto o cargo em comissão, que é o ad nutum, eles poderão ocupar também funções de confiança, como prevê o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Qualquer um deles pode ocupar esse cargo de confiança, seja para chefia, direção ou assessoramento, como prevê o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. O importante é que pode ser brasileiros natos, pode ser brasileiros naturalizados e também os estrangeiros, né? Só que a diferença, essas distinções entre brasileiros natos e naturalizados, conforme prevê o artigo 12, nos incisos 1º e 2º da Constituição Federal, só pode ocorrer na própria Constituição Federal, né? Basta aí ver o artigo 5º, inciso 52, que é aquele caso de extradição, né? Brasileiro nato não pode ser extraditado em hipótese alguma, como está previsto na Lei 13.445 de 2017, né? Lei 13.445 de 2017 trata da migração. Agora, quanto aos estrangeiros, não. Estrangeiro pode ser regulado aí, esse acesso à administração pública poderá ser regulado aí por lei infraconstitucional. E aí tem que ver, se ele quiser ser juiz, ele vai ter que observar o que prevê a Lei Complementar número 35 e o artigo 93, inciso 1º da Constituição Federal. Se ele quiser ser promotor, ele vai ter que observar o que prevê a Lei Complementar número 75 e o artigo 128, parágrafo 1º parágrafo 5º, né, da Constituição Federal, etc. Então, temos vários aí, advogado público, defensor público, por exemplo, da Lei Complementar número 80, né? É importante que tenha aí essa distinção entre estrangeiro e brasileiro, mas quando previsto em lei, tem que estar previsto em lei, e essa lei poderá ser infraconstitucional, o que não poderá acontecer quando se tratar de brasileiro nato ou de brasileiro naturalizado, que a distinção obrigatoriamente deverá ser sempre prevista na própria Constituição Federal. Uma lei infraconstitucional não pode determinar que um determinado cargo seja ocupado somente por brasileiros natos. Isso é impossível em função exatamente dessa cláusula, né, que prevê que a Constituição Federal é que regula a distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, conforme prevê o artigo 12 da Constituição Federal.